A apresentação, então, é do Luiz Fernando de Macedo Brígido, né, do Instituto Adolfo Lutz, diretor do Núcleo de Doenças de Transmissão Sanguínea e Sexual, né, mas que, por necessidade do momento, né, virou um especialista em SARS-CoV-2 também, né, com o desenvolvimento das pesquisas com relação à Covid-19 também. Eu pedi para ele uma palestra que fosse direcionada para nós, profissionais de saúde, para a gente entender se nós estamos protegidos ou não, qual o papel das vacinas, qual o papel do uso das sorologias que existem, né, que é aquela busca de querer fazer para saber quanto que tem de anticorpo, quanto que não tem. Então, essa palestra aqui é um pouco mais direcionada para nós do que para os pacientes, porque eu acho que a gente também tem vez, né, e é uma dúvida que todo mundo fica. Várias pessoas aqui têm participado de protocolos de pesquisa também, né? Bom, mas deixa eu deixar de falar, porque a palestra não é minha, né? Então, Luiz Fernando, para os íntimos Lula, que não é o Lula presidente, mas é o Lula, que é à vontade. Obrigado, Elaine, pela introdução, por ter parado de falar, porque se deixar ela ficar falando aqui, né? Gente, vou tirar a máscara, porque eu fiz o teste, né? E, pelo jeito, a distância aqui é suficiente, né? Então, bom dia a todos e bom dia a todas. Eu vou tentar, nos próximos 50 minutos, falar um pouco sobre a questão da proteção contra o Covid. Eu vou traçar um paralelo em alguns momentos com o HIV, porque é a nossa praia e porque tem muita coisa que tem coisas similares, embora são vírus totalmente diferentes. E eu não tenho nenhum conflito de interesse, exceto o fato que a Elaine me escolheu talvez por questões extracientíficas. Mas eu tenho tentado acompanhar o assunto, e a primeira coisa é tentar definir a questão do tema, que é a proteção. Então, o que é proteção? Né? Proteção ideal é a gente eliminar o agente, né? No caso, proteção biológica. A varíola foi um grande sucesso. Com vacinação e políticas públicas planetárias, se conseguiu eliminar o vírus da varíola. Ou ele é prisioneiro em 2 laboratórios conhecidos e em alguns que não são conhecidos, que, obviamente, por questões de guerra biológica, estão lá e ninguém fala. Talvez na Coreia do Norte tenha. Mas a gente tem 2 laboratórios de segurança que têm vírus da varíola. Teoricamente, ninguém é para ter mais. Então, quem tinha, eliminou. Como da polio também foi eliminada no Brasil, ainda existe polio na África, pode voltar no Brasil, mas a varíola foi realmente eliminada. O ebola é outro exemplo de controle por eliminação. Medidas não farmacológicas, como afastamento, agora temos vacina para ebola. A ebola continua aparecendo de vez em quando, mas ele consegue eliminar quando aparece um surto, ele fica invisível. Ele volta com uma zoonose. Tem algumas pessoas que falam que pode ter um repositório humano, é uma coisa pouco conhecida disso. Mas o ebola, basicamente, a gente consegue ver aqueles processos, teve há uns anos atrás, antes do Covid, né? Na Europa, chegando o enfermeiro em avião, aquela loucura, e felizmente conseguiu se controlar, eliminando. Mas o que a gente vai falar um pouco da Covid aqui é na questão da proteção individual e comunitária. O exemplo mais comum da individual é o PrEP-PEP, né? Eu tomo PrEP para mim e eu evito que eu me contamine. Já uma vacina que para o HIV não existe ainda e provavelmente vai demorar um bom tempo, mas temos a vacina da febre amarela. Se eu tomo a vacina da febre amarela e vou para a Chapada dos Veadeiros, eu estou me protegendo, porque eu não vou estar lá. Logicamente tem algum efeito comunitário, mas é mínimo, basicamente é para mim. Já outras vacinas, como a da influenza e da Covid, eles têm um efeito comunitário muito importante, que se somam às medidas não farmacológicas, como ele está tendo aqui, distanciamento e a máscara. Então, é um conjunto de fatores que vão permitir que a gente consiga complementar ou melhorar ou mesmo dispensar no futuro uma proteção individual se tiver uma proteção comunitária eficaz. Então, essas coisas elas andam juntas e esses 2 conceitos estão meio que ligados, né? Então, falar desse novo bichinho que apareceu aqui, ele não existia até... Eu lembro, em novembro de 19, eu estava viajando, ninguém se falava nisso, já devia estar... ninguém sabe exatamente o dia que ele começou, mas foi no final de dezembro que apareceu. A gente ainda teve carnaval aqui no meio da pandemia, né? Eu lembro do carnaval que não se tinha uma noção clara de que estava acontecendo, e logo depois
O Brasil mergulhou nessa coisa da pandemia, mergulhou muito mal, a gente meio que se afogou um pouco, engoliu muita água, mas felizmente agora a gente está meio que conseguindo respirar e sair disso, por questões diversas, e a vacina é a principal questão. Fala. Tá, a origem do vírus. Existe muita discussão em cima disso. Existe a questão de que o vírus seja um agente biológico que os chineses estavam produzindo no laboratório para fazer uma guerra biológica. Isso, teoricamente, é possível, sim, mas todos os estudos sérios que se fez, o que aparece é que talvez a China soubesse de que estava acontecendo alguma coisa antes da hora e demorou a falar. Mas isso é comum para qualquer governo, então não dá para culpar a China. Não estou aqui defendendo a China, mas assim, é muita assim, tentativa, porque os americanos escondem um monte de coisa, a vida toda. Os franceses esconderam coisa, bombardearam ilhas no Pacífico com armas de destruição em massa, né, nucleares, estragaram atóis e tal. Então, todo o país, a política... O nosso país, não precisa nem falar do nosso política governamental. Então, assim, os países, infelizmente, os estados... Eu, como anarquista por formação, é muito fácil falar mal do Estado. Mas o Estado é necessário e tem que entender, e existem distorções. Agora, o que se sabe de estudo do vírus, aparentemente ele surgiu de um animal mesmo e pode ter feito uma passagem como vários outros vírus já passaram. O HIV passou de humano de macacos, de chimpanzés para humanos. E na época se falava, não, mas foi uma tentativa, se distribuiu isso junto com a vacina da polio, em seringas contaminadas, foi uma coisa de propósito para agredir a África, que perdeu o controle. Essas teorias sempre existem. Mas, mesmo que tenha sido, e aparentemente a OMS não tem uma posição de que surgiu num laboratório. Mas é possível que fosse um vírus estudado do morcego que estava sendo isolado e teve um acidente. Isso é possível. Mas se esse caminho aconteceu, se foi um acidente via um laboratório, ou foi natural naquele supermercado de Wuhan, que tem vários animais, você vê, tem um bicho aqui, outro bicho embaixo. Então, o dejeto de um bicho já contamina o outro. Então, a troca de possibilidades existe o ambiente, e já na história, o ebola é um exemplo, e todas as nossas grandes, a influenza que a gente teve, a H1N1, veio também de um animal. Então, assim, é normal os vírus cruzarem a fronteira de uma espécie para outra. Não seria, e o corona circula em vários animais, então é natural que algum animal tivesse um pré-2 e que cruzou. Se houve um favorecimento, passou numa fase de laboratório, está sendo estudado, mas não tem nada que obrigue que isso aconteça. Isso naturalmente poderia acontecer e, obviamente, a China pode ter demorado para falar porque morria de medo de ser culpado. Você é o vírus chinês e tal. Como o vírus a gripe espanhola, a gente fala a gripe espanhola e a Espanha fica com a culpa. Na realidade, o vírus surgiu no Kansas, nos Estados Unidos, mas chama gripe espanhola. Ou seja, isso é uma celeuma, você tem razão de levantar, mas eu acho que a preocupação agora o bicho está aí, o que fazemos quanto a isso? Então, assim, muito se sabe sobre o Covid hoje, mas essa informação ainda é muito incompleta. Mas se sabe, basicamente, que você tem, primeiro que o vírus tem uma doença aguda, embora exista síndromes pós-Covid, que são cada vez mais reconhecidas, cada vez mais importantes, e que a gente precisa lidar com elas no dia a dia com uma doença, com elementos crônicos de uma doença aguda. Tem a questão da reinfecção, que é uma outra questão que a gente vai falar um pouco mais daqui para frente, mas basicamente se sabe que você tem um período de alta infecciosidade. E isso é fundamental para as medidas de controle. Então, o teste que a gente fez aqui quando entrou, o teste de antígeno, ele permite ver se a gente está nesse pico de infecciosidade, que um teste de RNA pegaria, mas o teste de antígeno também pega essa fase de pico de infecção. Depois da infecção, depois desse momento inicial, aparecem anticorpos. E é isso que a gente vai falar um pouco da proteção da gente, uma vez que a gente se infectou ou tomou uma vacina que mimetiza uma infecção, que nos expõe o nosso sistema imunológico a uma educação que substitui a infecção, e é muito melhor, muito mais seguro do que a infecção, que pode matar, você vai ter desenvolvimento de anticorpos da classe GM, classe GG, a gente vai falar um pouco disso, e eles podem nos proteger, eles podem bloquear uma nova infecção, ou pelo menos podem bloquear uma doença grave, que é o foco das principais vacinas. Então, as vacinas hoje, por isso a gente está de máscara aqui também,
porque as vacinas hoje elas não permitem garantir que se evite a infecção, mas elas garantem que a gente evite doença grave em 95, 96, 80, dependendo da vacina, evite doença grave e morte. Então, a vacina diminui a infecção, mas ela não elimina. Por isso, a gente precisa de vacina, a gente precisa de proteção não farmacológica durante um certo tempo para evitar a gente manter o vírus circulando. O que vai acontecer com o vírus? Tem alguns modelos matemáticos que dizem que o vírus vai diminuir a sua virulência com o tempo, que seria ótimo. Vários vírus entraram na humanidade, tuberculose, que não é vírus, mas entrou no passado. A Ana Chung pode falar bem disso aqui, né? Que tem convivido com a espécie humana, e com o tempo, esses patógenos, em geral, eles tendem a melhor se ajustar ao ser humano e serem menos patogênicos. Isso é uma tendência geral. E, pela dinâmica do Covid, quanto mais criança se infectar, teoricamente, essas crianças vão chegar na idade avançada com uma imunidade diferente. Então, é possível que, em termos de espécie humana, em uma linha de tempo longa, a gente vai ter uma virulência menor do vírus com o tempo. Mas isso é uma coisa que vai demorar, a gente não pode ficar apostando, esperando isso. É apenas uma esperança para os nossos netos e bisnetos, mas não para essa geração nossa aqui, nada para o ano que vem e para o ano daqui 2, 3 anos, até porque o vírus, a gente vai ver, ele tem características diferentes no processo evolutivo do que o HIV, que muda muito mais rápido, e mesmo assim o HIV não se atenuou nesses 30, 40 anos de pandemia. Tá? Uma evidência dessa diminuição da virulência tem sido até nesse momento atual, que a gente vê que o vírus está agora circulando mais, é o vírus Delta, que ele tem uma maior afinidade por AC2, que é o receptor do vírus, e ele dá mais uma doença aérea superior. Isso acaba que ele é mais transmissível. Por outro lado, ele dá menos doença grave, porque ele tem afeta menos o trato respiratório inferior. Então, uma forma de atenuação é a própria evolução do vírus, que vai selecionar, pela seleção natural, aquelas variantes que se transmitem mais rápido. Então, elas vão ganhar essa corrida, o coelhinho, a tartaruga, tal, quem vai chegar antes é a variante que transmite mais. E a variante que transmite mais, elas acabam sendo as que ficam nas vias aéreas, que é mais fácil de transmitir. Então, um paciente com doença pulmonar, ele pode ter menos vírus aqui, e daqui ele não consegue transmitir. A transmissão é por via aérea, que a gente sabe que esses vírus transmitem principalmente por via aérea. Essa coisa de limpar tal foi muito bom eu acho que para a saúde pública no global, mas aparentemente o impacto dessa coisa de limpar tudo, lavar, que no começo a gente lavava tudo, né? Sapato, lavava roupa, isso tem uma influência muito pequena, a não ser que alguém tussa com vírus e você depois esfregue mesmo. Mas basicamente a transmissão é aérea. E isso é um elemento de atenuação do processo que eu acho que a gente está vendo agora. Talvez a Delta seja uma vacina de quem não tem vacina, porque ela acaba infectando, mata menos e vai criar uma imunidade contra as variantes, e ela hoje está dominando já o Brasil também. O Brasil demorou a Delta dominar, parece que eu acho que foi agora, mês passado, que ela passou a ser a maioria, porque tinha outras variantes como a P1 que já estavam ocupando todos os nichos da nossa pandemia, mas em alguns países a Delta rapidamente, faz tempo, há vários meses, ela já é a variante dominante. E a pergunta hoje vai surgir uma outra variante? Assim, dizer que não tem sentido, porque foram surgindo variantes e ninguém até hoje tem um modelo assim, nem o CDC, nem a Europa, dizendo, olha, a gente vê pela própria dinâmica da epidemia. A epidemia vai acabar, não acaba. A epidemia vai subir, não sobe. Quer dizer, assim, todo mundo que estuda isso, é bom estudar e tal, mas ninguém conseguiu ainda uma resposta clara, precisa, que amanhã vai cair. A gente está vendo que está caindo nossa pandemia. Nossa epidemia local aqui está diminuindo, aqui agora entrando de manhã, Santo André, menor número de casos desde o começo. Realmente, em todo o Brasil está tendo um esfriamento. Se a gente conseguir manter isso, vai ser maravilhoso. Mas a gente não pode garantir que isso vai se sustentar, porque na Europa já tem países voltando, a Letônia, não sei, voltou agora a fazer medidas de restrição porque está subindo os casos. Então, essa coisa vai e vem. Então, assim, não há... Mas nosso cenário hoje é muito bom. A gente está tendo números da época de abril, do começo da pandemia, então está realmente esfriando. O R0, a taxa de reprodução da epidemia, está bem baixo. Então, a gente está numa fase muito interessante da pandemia. Mas não podemos baixar a guarda. Então, voltando a essa questão
quem está falando aqui da transmissão, aqui é um cenário que a gente mostra os exames principais que a gente tem para detectar. Então, lembrar, exame sorológico não serve para detectar a infecção. Serve para detectar resposta imune contra uma infecção que já aconteceu. Tá? Então, os testes que a gente tem, os principais, é o teste de antígeno, que a gente fez ali, e o teste PCR, que foi o primeiro, que é o teste considerado gold standard. E muito se compara o teste de antígeno com o teste de PCR. Só que eles são coisas diferentes. O teste do PCR, e isso até é uma crítica ao FDA e outras agências regulatórias, que estão voltadas para fazer monitoramento e análise, e validação e aprovação de exames de aplicação médica. E o teste de antígeno tem uma aplicação mais em saúde pública. Então, há uma crítica, e os Estados Unidos mesmo agora está começando a rever essa política. O FDA ele é muito exigente com o teste de antígeno, onde não devia, porque ele quer que o teste de antígeno seja igual ao teste do PCR, e ele não é. Por quê? Porque o teste de antígeno ele só pega quando tem uma viremia alta. Só que essa viremia alta é o que importa para a gente controlar a dinâmica da epidemia. Porque a pessoa pode ficar com PCR positivo por muito tempo. Tem pessoas internadas que ficam anos, lógico, o internado é uma dinâmica diferente. Porque ele está doente, ele está entubado, ele está tossindo, então aí é diferente. Agora, uma pessoa saudável, uma pessoa com poucos sintomas, ela pode ter um PCR positivo, mas ela não está transmitindo mais. Então, é fundamental a gente entender para que serve um teste e se a gente quer agora, que vai entrar nessa fase de controle, de monitoramento e de tentar manter esses números que estão positivos assim ou melhores ainda, a gente vai criar estratégias de diagnosticar quem está disseminando a epidemia, em vez de tentar fazer o teste do PCR, por exemplo, que é mais caro e que demora, e a vantagem do teste do antígeno é que ele dá na hora o resultado. A gente tem essa outra imagem aqui que ilustra um pouco isso. Então, na fase inicial, você tem aquele pico de viremia, e aqui o HIV e o COVID, eles têm meio que um cenário comum. Ambos, carga viral importa, porque carga viral está associada à transmissão. Logicamente, carga viral baixinha tem a coisa a ver com tratamento do HIV, manutenção de supressão, mas a questão de transmissão são muito parecidos. Carga viral, quanto mais alta, mais transmite. E a carga viral do vírus, nesse período inicial, é o grande problema da transmissão, e a gente identificar pessoas nessa fase, quando ela tem sintoma, é mais fácil. Estou com coriza, febre, dor de cabeça, não vou me meter a ficar junto de outras pessoas que eu posso transmitir. Isso é fácil. O problema é que o vírus começa a aparecer antes do sintoma. Então, eu tenho uma janela de tempo que ele é meio que invisível porque a pessoa está bem e ela está transmitindo. Então, aí que o teste de antígeno ou um outro teste que venha a surgir, que tem essa capacidade de pegar essas pessoas nessa fase inicial. Então, na dúvida, a gente tem que usar os métodos farmacológicos. Pode ter gente assintomática que está transmitindo, e tem gente que não sente nada, né? A pessoa está com febre, está morrendo, você está bem? Estou bem, mas está com febre e está morrendo. Tem gente que realmente, né? Eu não estou sentindo nada, só aquele minha coriza de sempre, eu acho que é não sei o quê, rinite, é aquela febre que eu tenho sempre quando pego o sol. Então, assim, a gente tem esse tipo de gente, né? Que nada me abate. E tem gente também que qualquer coisa, estou acabado. Então, assim, é difícil o sintoma ser uma coisa. Então, assim, a gente precisa da medida geral, porque cada pessoa responde de um jeito, tem um comportamento, tem uma filosofia de lidar com a questão. Então, a gente precisa das medidas para todo mundo. Era ótimo se a gente pudesse separar, mas não pode. Então, esse conceito é importante. A fase de transmissão do vírus é essa fase inicial, onde ele é altamente contagioso e que a gente precisa evitar de estar em contato com alguém se a gente pega o vírus. Eu estou vacinado. Ótimo, você vai pegar, você não vai ter doença. Só que você pode transmitir para alguém, transmitir para alguém, transmitir para alguém. O que vai acontecer? Quanto mais transmite, maior chance de aparecer uma variação do vírus. E essa variação ela pode ser uma nova variante, se ela se estabelecer, e que vá mudar o curso desse processo que hoje é favorável. Então, a transmissão ela pode não fazer mal a mim, mas eu posso chegar a alguém que é sensível a morrer ou vai ficar muito doente, e eu posso estar favorecendo esse caldeirão evolutivo que é o vírus circulando, replicando, mutação aqui, mutação ali. Opa, peguei uma variante agora e essa variante vai embora, e aí eu crio um ambiente propício para desenvolvimento de variantes. Então, tenho dois motivos para eu não transmitir. Não matar alguém e não criar variantes novas. E esse aqui é só para ilustrar um trabalho aqui, conduzido aqui pelo ARM, né, que é um trabalho, e pelo LUTS regional, de avaliação do teste do COVID.
O tipo de paciente que eles pegaram aqui, pegaram paciente na fase inicial. Então, a concordância é muito grande. Mas se tivesse pegado qualquer PCR, ia ter muito PCR positivo com um antígeno negativo, e iam dizer, o antígeno não é bom. Então, assim, tem isso também. Então, o desenho do estudo, esse aqui, por acaso, foi um desenho de pegar pessoas na fase inicial e teve uma população razoável, mas que teve uma concordância muito boa entre os dois testes e serve como... E esse tipo de estudo que serviu para validar isso na OMS, no FDA, e cada vez mais os testes de antígeno estão avançando como uma opção, mas o Brasil ainda não está incorporando isso muito bem. Poucos locais têm usado isso e é uma coisa que precisa ser estimulada, esses testes. E não conheço ninguém da época. Eu conheço da parte sorológica, mas da época de antígeno eu não conheço. Acho que a Elaine conhece o pessoal porque conseguiu esses testes que foram feitos aqui. Mas, assim, a literatura cada vez mais é mais robusta a favor dos antígenos. Tá? Uma outra coisa nesses testes é a gente pensar nas questões práticas dele. Pois assim, tudo bem, o teste de antígeno é menos sensível, ele não pega todo o teste PCR positivo. Agora, se eu pego uma pessoa, se eu faço um teste, eu pego uma pessoa e eu faço o teste de PCR, por exemplo, e eu vou dar o resultado 1 dia, 2 depois, mesmo que eu pegue mais gente, porque o PCR pega mais gente, eu não vou ter o mesmo efeito do que eu pegar menos gente e dar o resultado imediato. Então, os modelos matemáticos de quem estuda isso, da aplicação de saúde pública dos testes, é que mesmo o teste de PCR sendo mais sensível, como ele demora mais a dar o resultado, eu vou ter um tempo de transmissão que aqui eu vou bloquear antes, porque a pessoa vai saber do teste, como aqui fora, ela já ia lá para fora. Então, embora o teste seja meio sensível, o efeito prático final dele é que eu vou conseguir bloquear mais infecções, que é o objetivo central do teste, bloquear mais infecção. Outro objetivo é eu fazer o diagnóstico. Estou com Covid, eu vou para casa, mas para mim não muda muito pouco, porque eu vou ficar lá torcendo para não ter uma doença grave. Mas o problema todo do teste é você manter a epidemia. Então tem 2 objetivos. Para a saúde pública é o teste para o mundo. E para mim é o teste para dentro. Para mim, para dentro, o teste, os 2 estão bons, mas também se eu não fizer o teste, ficar doente, vai ficar em casa do mesmo jeito que pode ser. Quer dizer, para mim muda muito pouco. E se eu não complicar, não tiver com falta de ar, é isso que vai me dizer se é grave ou não. É a falta de ar, é o O2, não é o fato do teste ter dado positivo. Agora, para a saúde pública, o teste é fundamental. Então, a gente tem que olhar os testes com olhar para dentro e olhar para fora. O efeito comunitário da testagem. E a imunidade de rebanho é ótimo, né? Quando a gente consegue, com o rebanho, consiga realmente tirar da reta o agressor, um vírus, o que seja, é excelente. Só que nem sempre isso acontece, né? Então, a gente tem o preço da imunidade de rebanho, é que sempre os mais fracos, os mais desvalidos vão estar na periferia, aqueles que esqueceram de correr na hora que chegou o agressor e pode ter problema. Então, o rebanho existe, mas ela tem um preço. O preço dela é que os mais fracos vão sofrer para garantir que o rebanho fique bem. E aqui é uma imagem já menos, aqui é mais uma brincadeira, aqui é uma imagem do próprio CDC, ilustrando a questão da a questão do rebanho. Se eu tenho pessoas vacinadas ou pessoas que não estão infectadas, eu fico meio que isolado, fico meio distante da epidemia. Eu aqui, eu não tenho um rebanho, mas eu estou distante de vocês. Igual se eu sentar ali com elas e nenhuma delas estiver infectada, mesmo que alguém ali esteja infectado, para chegar em mim, não vai passar nela porque elas estão com imunidade ou não se contaminaram. Então, eu consigo ficar protegido. Então, a imunidade de rebanho tem esse conceito, ele é verdadeiro, mas os cálculos, para a gente chegar nisso no HIV, no Covid, é muito tempo. A gente precisa de um N muito grande, precisa de uma infecção de 90%, talvez mais pessoas. Então, a gente não pode ficar esperando a imunidade de rebanho, a gente tem que tentar construir ela. E em nosso caso aqui, a gente tem a vacina criando ela, e a gente tem a nossa falta de resposta inicial que criou uma imunidade natural, que hoje existe, mas o preço dela foi caríssimo. A gente só olhar os números, mais de 600 mil mortes, que foram o preço que a gente teve para criar essa imunidade de rebanho natural. Então, a gente criou uma imunidade de rebanho natural, e tem uma imunidade natural e uma imunidade de vacinal. E essas duas juntas hoje estão nos dando uma situação relativamente confortável em relação à epidemia, que a gente precisa criar mecanismos para sustentar ela e manter ela por mais tempo. O que é a imunidade nossa? Nossa imunidade é basicamente, ela pode ser dividida para tentar entender com 2 tipos, a inata e a adaptativa. A imunidade inata é o espirro. Eu pego o vírus aqui, eu espirrar rápido, ele vai embora. Então, essa é a imunidade perfeita. Então, se a pessoa consegue espirrar o vírus que entrou, a pele,
A pele é uma proteção, não contra vírus, mas contra outros agentes, né? Os cílios do nosso sistema de defesa, de respiratório, eles ficam batendo para fora impurezas, podem tirar bactérias, podem tirar vírus. Então, a gente tem defesas inatas, naturais, e tem algumas células que têm uma atividade inespecífica. O que passar na frente, elas vão tentar eliminar, ou controlar, ou neutralizar. Então, nós temos várias células que funcionam assim, e nós temos a imunidade adaptativa, aquela imunidade inteligente, aquela que é cognitiva, porque ela olha, ela recebe informação desse setor, dessas células, e ela informa, e ela cria uma resposta inteligente. Ela diz, olha, ela não é uma coisa que ela pensa, mas é uma coisa por seleção também natural. Então, se eu tenho um antígeno aqui apresentado para essa célula, as células que conseguem responder o antígeno vão ser estimuladas. As células que não respondem não vão ser estimuladas. Então, eu vou criar uma estimulação específica contra coisas que são apresentadas por essas células apresentadoras de antígeno, que é o nome que elas têm, exatamente porque elas apresentam antígeno, apresentam alterações, pedaços de vírus, pedaços de bactérias, para células inteligentes, e as células que têm afinidade, que têm reconhecimento, vão se estimular. Aquelas que não têm vão ficar quietinhas. Então, a minha proliferação, a minha ampliação dos meus repertórios de célula-defesa vai seguir o que foi feito de apresentação. E aí eu vou ter uma construção de uma resposta imunológica baseada no que foi apresentado, que levou uma proliferação, uma estimulação de células exatamente que respondem, que são sensíveis àquilo que foi apresentado. Então, na hora que outra coisa chega de novo aquele agente, eu já tenho células que previamente viram aqueles antígenos e que mais rapidamente elas conseguem criar uma defesa, seja de anticorpo, seja uma defesa celular. A gente vai focar muito na questão de anticorpo, primeiro que é mais fácil, segundo que a maior parte dos estudos foram feitos com anticorpo neutralizador, anticorpo que proteja, mas a resposta celular não é menos importante, é menos conhecida e talvez seja muito importante para nos manter livres de doença grave no longo prazo. Mas o grosso do conhecimento hoje é sobre a resposta anticorpos. Então, aqui é uma outra imagem disso, né? Eu tenho qualquer patógeno, aqui um redondinho, mas qualquer patógeno, eu vou ter pedaços deles que são associados. Eles vão conseguir, dependendo do padrão, alguns antígenos têm uma estrutura que é típica. Tipo assim, eles sempre têm uma forma de mesa. Então, existem sistemas de defesa que olham mesas. Apareceu uma mesa, ele já, opa, isso é um agente. Por quê? Todo agente tem aquele tipo de estrutura que parece uma mesa. Então, tem algumas estruturas, alguns padrões moleculares de antígeno que automaticamente disparam alguns sistemas, alguns receptores de defesa, e, além disso, tem a digestão e a apresentação de outras estruturas, seja ácido nucleídos, peptídeos, açúcares, elementos diferentes do patógeno, que vão ser apresentados como pedaços do agente natural ou como vacinas, que vão permitir que células de apresentação leiam, digiram e mostrem para as células de defesa esses elementos de uma forma organizada, de uma forma cognitiva, que permitem fazer uma resposta imune. Essa resposta inata, ela é antiga, né? ela existe molusco e outras espécies, e a resposta adaptativa é mais moderna em termos evolutivos, né? A partir de alguns peixes e répteis e humanos e mamíferos em geral, você tem a resposta adaptativa, que essas células B, T, são os principais elementos dela. Mas essa resposta imune natativa, mais inespecífica, ela é mais antiga evolutivamente, e muitas delas apenas é automática, ao padrão, ao tipo de estrutura molecular que está presente. Daqui a hora aqui. Bem, então vamos agora falar um pouco mais especificamente dessas duas questões. Vacina. Isso aqui é uma imagem que é um Kaplan-Meier, né? Que é uma curva, aqui é o tempo embaixo, e aqui eu tenho pessoas que tomaram vacina e não tomaram. Aqui é a vacina para o HIV. Então, quem tomou e quem não tomou, mesmo resultado. Número de infecções. Para a vacina de coronavírus, quem tomou vacina, quase nenhum caso. Quem não tomou, placebo, ploft, lá em cima. Ou seja, por que a vacina de Covid, em um ano, conseguiu fazer isso, e a vacina do HIV, 30 anos de luta, e não consegue? Então, acho que ainda dá para fazer um paralelo e talvez entender um pouco desses dois problemas. Pode ser má vontade. Aqui,
quiseram fazer aquilo, não é má vontade. Até porque grande parte do desenvolvimento da Covid, vacina de Covid, se baseou em que se sabia, o que se fez, em estruturas e locais de teste, inclusive, de como recrutar, como fazer, e laboratório, tudo isso do esforço para o HIV e outras vacinas. Então não é porque não se quis fazer uma vacina HIV, não, porque só pega pessoas vulneráveis, então eu não quero. Não, não é isso. Embora tenha se também essas teorias conspiratórias de que é uma coisa objetiva. Não é. É porque realmente os vírus são diferentes, a gente vai falar um pouco desses paralelos. Mas, basicamente, não se tem uma vacina da HIV. Semana, está falando há pouco com o Luiz aí, acho que há uns 4 semanas atrás, o estudo de vacina que está tendo no Brasil, que é o Mosaico, tem um estudo paralelo na África, que foi interrompido exatamente porque eles viram que uma vacina não adianta. Então, nós de novo, estamos num recomeço na questão do HIV. Existem estudos andando, mas nada muito animador. Já a Covid é um outro cenário. Logo, as primeiras vacinas foram um sucesso, graças a Deus, porque mudou a nossa capacidade. Se a gente estivesse hoje nessa situação com a Covid, nós não íamos nem estar aqui. Tá? Então, a vacina realmente, por uma questão da capacidade tecnológica que já existia, mas principalmente pelas características do vírus que a gente está lidando, a gente conseguiu uma vacina eficaz. Mas isso não é uma coisa dada ainda. Essa aqui é uma análise do The Economist, que ela mostra a aceitação, a imagem é meio estranha, mas vocês vão entender, aceitação de vacina em diferentes continentes. Então, aqui os países, aqui a taxa média por continente, e você vê, tem lugar como a Hungria, que só 30% aceita uma vacina. E essas bolinhas é o tamanho da população, tá? Para ter uma ideia da população, porque se é uma bolinha na Islândia, não faz muita diferença, é só fechar a Islândia, ninguém vai lá. Só que a Hungria também. Agora você tem países como a Rússia, bem maior também, ó, aceitação de vacina, menos de 40%. E a Rússia está tendo um problema agora. Porque eles têm vacina, mas as pessoas não vão se vacinar, porque acham que vão morrer, que vão virar crocodilo. Não gosto desse termo de jacaré, agora vai fazer propaganda. Ela agora vai fazer propaganda do governo, fala que isso é coisa de jacaré. Eu acho que é uma forma de propaganda, já que foi criado. Todo mundo fica repetindo. Pegou, né? Engraçado. Mesmo os que são contra falam dessa coisa de jacaré. Então, as pessoas não querem saber de tomar vacina. Tem a vacina e não tem. A Rússia está entrando no lockdown. E lá é o seguinte, depois de 8 horas você vai preso, um negócio assim. É bem rigoroso. Lá não tem essa coisa de, pode ser, quem sabe. Não, lá ele fez um feriado de 9 dias e vai parar porque os números estão explodindo lá. E você veja, a vacina. Na África, Gabão, a Etiópia, aceitação. O Brasil está aqui, ó. Uma aceitação razoável de vacina, nessa enquete que foi feita entre agosto e fevereiro. Mas alguns países, felizmente, como a Índia, a aceitação é boa também aqui. Mas nem todos os países foram analisados aqui, você só precisa ilustrar que tem muito país que não tem essa coisa. Até os Estados Unidos, onde é que está aqui? Só metade da população aceita. Os Estados Unidos está estragando as vacinas. Eles estão jogando no lixo a vacina, porque eles compraram, tem a vacina, tem estrutura, e o pessoal não quer tomar. Tem lugar que deu $100 para tomar vacina. Tem no Nova York que ofereceram cigarro de maconha para quem tomar vacina. Tem outro estado que dava um drink e não sei o quê. Tem várias campanhas. Aí aumentou um pouquinho, mas também aumenta. Então, assim, é impressionante que as pessoas não tenham acesso e não tomam porque acham que não vai precisar ou porque acham que vai ficar com o braço doendo ou que vai ter alguma coisa. Então, é uma situação que com isso, a gente nunca vai chegar na imunidade de rebanho no planeta. Então, com certeza, a gente pode esquecer a imunidade de rebanho se esse cenário se mantém. Ou seja, que muita gente se vacina, mas muita gente também não se vacina, porque aqui vai aparecer uma variante, ou aqui vai aparecer uma variante, e a gente vai ter esse problema se perpetuando por muito mais tempo que a gente poderia ter. E aí já fica claro também assim, muita gente acha, a maioria acha que esse vírus não vai acabar, como aconteceu. O Zika meio que acabou, embora até tendo caso de Zika, mas meio que ninguém fala mais de Zika, porque ele ficou meio muito limitado. O Ebola acaba, volta, mas acaba. Então tem gente que o Covid vai acabar. O Covid não vai acabar. A gente vai se adaptar a ele, vai ter que ver. Pode ser que ele atenue, pode ser que a gente tenha ele vai virar uma gripezinha, mas ele vai ficar aí. Ele vai ficar aí. Então a gente tem que saber entender que a imunidade de rebanho ela só tem sentido se a gente conseguisse fazer o rebanho todo brincar junto. Como muita gente do rebanho não está brincando, a gente não vai ter imunidade de rebanho. Tá. Aí um pouco a coisa da vacina das duas vacinas, né? Para você ver.
Em 81 se descobriu a AIDS. Em 83, Luc Montagnier, a principal pesquisadora Barré-Sinoussi, tem essa moça aqui que resolveu, não sei se vocês conhecem essa aqui, que está junto da Barré-Sinoussi, que também a Barré-Sinoussi, que foi a primeira autora do primeiro trabalho do que mostrou o HIV, isso em 83. Em 84, essa secretária de saúde falou, não, vamos ter uma vacina no que vem, porque já estava tudo andando, está tudo bonitinho. 84. Passou-se um bom tempo e a gente não tem uma vacina de AIDS. Então, assim, são jornadas totalmente diferentes. Por quê? O HIV, a primeira coisa com o HIV, ele tem uma dinâmica totalmente diferente. Ele infecta. Em uma semana, eu já tenho infecção em todo o corpo. Então, já é um problema para uma vacina. Se não bloquear na fase inicial, em uma semana eu tenho a disseminação em células de linfócito sistêmica. Outra coisa são os reservatórios virais. O vírus HIV se integra, o COVID não. E aqui é uma imagem antiga, mas que é a mesma coisa válida até hoje. O vírus livre, embora dure só alguns minutos de vida, e as células que produzem ele um dia ou mais, eu tenho células que podem durar anos. E essa célula fica lá quietinha, aí um dia, ploft, faz um vírus e infecta a outra. Ela vai ficar mais 60 anos. Ploft, faz outro, 60. Então, a gente vai embora antes e o vírus vai ficar fazendo ploft, ploft, ploft. Então, a não ser que a gente tem muita gente tentando como eliminar esses reservatórios. Mas hoje, a gente não tem um mecanismo de eliminação adequada e esse é um grande obstáculo e não tem uma vacina que descubra aquela célula ali que está totalmente dormente o vírus, que não tem nada do vírus na membrana, eu vou matar ela porque ela tem vírus. Como é que eu vou descobrir que tem o vírus ali dentro? Então, esse é um grande obstáculo para a vacina do HIV. Um outro obstáculo para a vacina do HIV. Um terceiro obstáculo é a dinâmica desses agentes. Aqui, essa bolinha, ela representa a diversidade viral que o vírus pode ter. Tá? E a cor é um pouco a efetividade de vacina quando ela existe. Então, por exemplo, quando eu pego o coronavírus, olha a diversidade dele aqui, em comparação com os outros coronavírus. É pouquinha em relação aos outros coronavírus. Em relação ao HIV, que está aqui, ela é muito grande. O HIV é um agente muito mais diverso. Então, a diversidade dos vírus tem uma questão, embora tenha um vírus como a influenza, que é bastante diverso, e que tem uma vacina razoável. Então, isso aqui não é um obstáculo total, mas é uma coisa que fala a favor de se conseguir controlar o SARS-CoV, porque ele tem uma variabilidade, ele é mais lento na sua caminho de diversidade. Por quê? Porque ele quer? Não, porque o HIV não tem mecanismo de correção, a hepatite C não tem mecanismo de correção, o HCV está sendo eliminado pelo tratamento. Por quê? Porque ele não se integra no genoma, ele fica no citoplasma. Então, se eu paro, eu consigo talvez eliminar. Por isso que o sucesso, a hepatite C era um escândalo, hoje está ficando uma coisa mais difícil até de achar, porque os tratamentos são ótimos e o vírus não tem como se esconder, ele fica no citoplasma replicando. O HIV se esconde no DNA. Então, tem a diversidade e esse outro aspecto, que dificultam a vacina. Agora, quanto menor a diversidade, mais fácil. E os coronavírus, eles são vírus muito grandes e eles são quase que eles não são mais RNA vírus, são os maiores RNA vírus. Eles têm uma coisa que nenhum outro RNA vírus tem. Ele tem mecanismo de edição e eliminação de erro. Então, enquanto o HIV, todos os vírus RNA não têm isso, é uma característica dos RNA vírus, eles terem diversidade porque as mutações acontecem e não são corrigidas, o coronavírus ele tem uma proteína que corrige erro. Então, ele não corrige 100%, por isso que tem mutações, por isso que tem variações. Mas ele corrige boa parte dos erros, então isso faz com que a incorporação de mutação seja muito mais lenta do que seria numa outra situação. Tá? Então, então, por isso que ele tem tão pouco erro, porque embora ele seja grande, ele tem mecanismo de correção, que faz que seja um vírus mais estável, mais igualzinho, e obviamente fica mais fácil de uma vacina pegar, porque eu tenho um antígeno, vai pegar sempre a mesma coisa. Se ele muda muito, fica mais difícil para a vacina atuar. As vacinas são muito parecidas. Como eu falei, a vacina de adeno 26, ela tem sido testada pelo HIV há muito tempo. E agora ela pulou para o SARS-CoV e deu certo. Então não é o tipo de vacina. Entendeu? Alguns modelos de vacina são muito parecidos e foram adaptados para o SARS-CoV e para outras vacinas. Então não é esse o obstáculo. A outra coisa que se pensava, o HIV tem muito
açúcar nas suas proteínas, por isso que não consegue a vacina funcionar. Quando a gente usa açúcar da proteína S, é muito parecido também. Então, isso aqui caiu uma outra coisa. Por que não tem a vacina de HIV? É por açúcar? O SARS-CoV tem também e funciona. Então, aparentemente, esse não é um grande obstáculo para uma vacina de HIV. E outra coisa, a dinâmica da resposta. Porque o HIV faz uma citoquina storm, desarranja o sistema imune. O SARS-CoV também tem sua citoquina storm. Embora um pouco diferente, mas tem uma outra característica. Então, tem muita coisa em comum que, aparentemente, o que realmente pega no HIV, eu acho que é a integração e a diversidade como principais problemas de não ter uma vacina para HIV. E isso resulta em quê? No HIV, eu vou ter, após a infecção natural, eu não tenho anticorpos neutralizadores facilmente. Eu demoro muito a ter anticorpo neutralizador. E na resposta do COVID, esses anticorpos neutralizadores aparecem antes e de uma forma mais eficaz. Então, por que isso se dá? Não está muito claro, mas esse é um outro mecanismo, talvez porque as vacinas e a infecção natural têm um comportamento diferente nos dois casos. Então, aqui é uma outra imagem. O HIV, para eu fazer um anticorpo neutralizador, eu tenho que ter muita mutação, eu tenho que ter muita modificação das minhas imunoglobulinas, que são que é o anticorpo, e que isso demora muito tempo. E quando aparecem essas modificações, o vírus já mudou para outro. Então, o sistema imune fica fazendo ciclos, replicando as células para tentar acompanhando o ritmo de ligação e faz mutação. Não é que ele faz mutação, ele seleciona aquelas células que fizeram mutação, vão ser estimuladas a progredir. As que não fizeram não vão receber as citocinas, não vão progredir, porque essa sinalização aqui é que vai fazer com que a célula seja estimulada. Então, vai estimulando a célula certa até que ele chega. Quando ele faz um anticorpo bom, o vírus já mudou, já é outro. Então, o anticorpo neutralizador existe, mas ele era contra a variante que estava lá 2 semanas antes, 4 meses antes. Isso não vai resolver para a infecção atual. Já a evolução do SARS-CoV, com menos a maturação da neutralização é muito mais rápida. Poucos ciclos de diversificação das células B são suficientes para criar um anticorpo capaz de neutralizar. Então, essa é uma outra vantagem para o SARS-CoV, um outro elemento diferente da patogênese dos dois vírus. E isso basicamente nos centros germinativos, né, em baço, em linfonodos, etc. Eu vou ter o centro germinativo, eu vou ter as células B sendo educadas, recebendo informação das células T, dos antígenos, a célula apresentadora de antígeno, das citocinas, faz com que ela vá selecionando células que cada vez melhor respondem ao agente que está estimulando elas. E aí, com isso, os anticorpos vão amadurecendo durante esse processo, porque cada ciclagem de célula B, ela replica, aí eu vou ter alguma modificação. Aí as células que apresentam antígeno vão dar um sinal para uma célula que tem um anticorpo que tem a ver, um sinal de 10. Uma outra célula que o anticorpo é diferente, não reage, 0, 1. Então, ela vai sempre selecionando aquelas que têm uma reatividade maior, 10, 15, 20. Além disso, eu tenho um ambiente no centro germinativo de citocinas e outros elementos que vão estimular esse processo. Ela fica replicando, selecionando, até eu criar anticorpos mais poderosos. Esse é um processo de amadurecimento que demora e que a vacina do HIV não consegue, e a vacina do Covid consegue fazer mais rápido. Basicamente, eu tenho um centro germinativo que eu tenho várias células precursoras. E eu tenho 2 tipos de célula. Tem aquela que não vai dar em nada, e tem aquela que vai ser o grande anticorpo neutralizador. Então, existe uma seleção natural que no começo eu não sei quem vai dar certo. Vai ser o processo que vai selecionar quem vai ser o grande agente que vai capaz de produzir uma defesa, aqui no caso, um ataque adequado. Tá? Então, um pouco mais agora de foco mais sério. Isso aqui é água para mim ou é uma água contaminada já? Não, isso foi só um estudo da Elaine para ver se a gente se economiza aqui. Seguro de vida ainda não vale a pena. Hã? O teu seguro de vida ainda não vale a pena. Tá. Anticorpos neutralizadores predizem a proteção contra a doença grave. Tá? São as primeiras observações que levaram a todo o desenvolvimento em torno disso. Existe na proteína do spike tem vários tipos de pelo menos 4 classes de anticorpos que ligam nela. Tem 2 formatos desse peptídeo, que é o spike, e o anticorpo neutralizador se liga em parte dessa estrutura aqui.
E essa imagem, ela ilustra um pouco a relação anticorpo neutralizador e eficácia de vacina. Então, vocês veem aqui, ó, a Coronavac, a vacina da Astra, a vacina da Pfizer aqui, a vacina da Moderna. Então, quanto mais anticorpo neutralizador ele faz, maior a eficácia preditiva da vacina. Então, tem uma correlação muito boa entre ter anticorpo neutralizador e proteção. Anticorpo neutralizador é a única forma de proteção? Talvez não, mas ele pode ser um marcador, ele pode ser um surrogate, ele pode ser uma coisa que reflete outros eventos que estão acontecendo. Então, não dá para afirmar que a célula T e outros elementos de proteção estejam presentes. O que está para dizer é que, quando tem neutralizador, protege. Então, ele pode ser só um marcador de proteção, mas é o suficiente e ele tem plausibilidade biológica de ser um fator importante na proteção. Tá? Então, a gente tem um anticorpo neutralizador, que a gente vai mostrar alguns resultados que a gente fez aqui com material, inclusive de pessoal aqui de Santo André. A gente tem, na detecção de antígeno em geral do ELISA, você vai ter na placa, tem vários formatos, mas basicamente você vai ter a ligação do antígeno com o anticorpo e aí acende e aparece o ELISA e dá o resultado positivo no teste. O anticorpo neutralizador é aquele que bloqueia a interação do vírus, aqui no caso o RDB, que é a proteína de ligação do Receptor Binding Domain, ou a região da spike que liga no receptor, que ela se liga nesse receptor que é a AC2, que é o receptor que tem nas células que são suscetíveis ao COVID. E basicamente, como neutralizador, seria aquele que ia se ligar no vírus, ou nessa parte do vírus, e evitar que ele se ligasse no receptor. Então, eu tenho um bloqueio, uma dificuldade, uma inibição, uma interrupção da ligação do vírus com o receptor, então ele não entra e eu consigo bloquear. Então, anticorpo neutralizador, em geral, é isso aqui. Em laboratório, a forma de fazer a forma de neutralização clássica é eu pegar o vírus, é eu pegar célula permissiva, e aí eu jogo o anticorpo com o vírus 1 hora. E depois eu jogo aquilo em cima da célula. Se o anticorpo conseguiu ligar no vírus, a célula vai ficar protegida. Se o anticorpo não ligou no vírus, quando eu botar na célula, ela infecta a célula. Então, o ensaio clássico de neutralização envolve vírus vivo, célula viva e a teste de anticorpo. O problema é que isso é perigoso, porque precisa de nível de segurança, porque o vírus pode estar vivo e isso pode contaminar o operador. Então, esses ensaios são feitos hoje só em nível 3, e a gente tem pouco nível 3 no Brasil. Mas tem alguns testes que tentam superar, e esse é o teste que eu vou mostrar aqui que a gente fez, que é um teste tipo ELISA, mas que tenta mimetizar essa situação, onde a gente pega o soro, incuba com a proteína, não com o vírus, mas com a proteína sintética, feita do vírus da RDB, e na placa você tem a própria RDB, o receptor AC2 fica na placa. Então, se ele ligar, não teve neutralização, impedimento da ligação. Se não tiver anticorpo, então. Se tiver anticorpo, ele pode bloquear e eu não tenho a ligação e o ensaio mostra isso. A gente vai falar um pouco mais para frente. Um outro ensaio que a gente vai mostrar um pouco aqui é o ensaio que chama microarray. Então, cada plaquinha, que vocês já viram plaquinha de ELISA de laboratório, né? Ela é cheia de plaquinhas, são bolinhas assim. Nesse ensaio, você tem dentro, de vez em você ter jogado aqui as proteínas ao acaso, você tem uma estrutura bem definida que você tem diferentes antígenos na mesma plaquinha, que amplificando uma plaquinha dessa, eu vou ter tanto a proteína S1, com a proteína S2, com a proteína N, que são as 3 importantes proteínas do vírus, na plaquinha, e eu posso ver anticorpos GA e IgM. Então, um teste que no mesmo ensaio, eu consigo ver produção de GA, de IgG, e consigo ver a IgA e a IgG contra o S1, o S2 e o N. Então, é um teste bem interessante para a gente dar uma olhada mais a fundo da resposta de anticorpo. Aqui é aquele ELISA que eu falei antes, que é um ELISA genérico. É um ELISA chamado um ELISA de ver se tem ou não tem o anticorpo. Aqui eu vejo se tem ou não tem anticorpo tipo IgA contra S, IgA contra N. Mas a outra coisa é ver um teste funcional, que é o teste de neutralização. Então, tem testes que detectam se tem ou não tem e quanto tem, às vezes, quantifica, ou qualifica, ou quantifica, mas não diz a função. E o teste de neutralização, ele fala da função desses anticorpos, capacidade dele de bloquear a ligação ou não bloquear. Então, ele tem uma informação um pouco mais refinada que ele permite dizer se o vírus está, predizer, talvez, se tem ou não tem anticorpo que neutraliza o vírus. Então, a gente fez esse estudo aqui
com esse usando aquele segundo ensaio, o microarray, aqui só para mostrar que os anticorpos eles aumentam com a severidade da doença. Pessoas com doença mais grave têm muito mais anticorpo do que quem tem doença sintomática ou leve. Isso já meio que já se sabia e a gente meio que só fez um delineamento local aqui disso, mas essa informação já estava na literatura, porque o pessoal já tinha feito isso no dia seguinte que apareceu o vírus, já estava fazendo isso. Mas a gente fez e é um resultado interessante, que é um resultado local, mas que ilustra que a presença do anticorpo não nos garante proteção nenhuma. Ele, na realidade, é um marcador de severidade. Quanto mais alto, maior. Quando a gente olha pessoas internadas que se recuperaram e pessoas que morreram, também o nível de anticorpo ele é similar, não há uma relação entre sair do hospital e ter falecido no hospital. Os níveis de anticorpos são muito parecidos nas duas populações, para todas as classes, para as duas classes testadas, né, IgG e IgA, e para todos os 3 antígenos, né, um comportamento muito parecido. Tá? Aqui é mostrando um pouco essa questão mostrando separado essas 2 imagens, o recente e o falecido. Tá. O anticorpo neutralizador, então, que a gente vai falar um pouco agora, que é a imunoglobulina, e tem a porção da imunoglobulina que liga no antígeno, né? Então, esse é o desenho esquemático de um anticorpo, quase todos são assim, tem a cadeia leve, 2 cadeias leves, 2 cadeias pesadas, e da cadeia leve, cadeia pesada dessa porção aqui, FAB, é que se liga o antígeno. Então, há um processo de mutação nessa replicação das células B, que vai mudando isso aqui um pouco, então ele vai ficando cada vez mais capaz, maior afinidade para ligar no antígeno. Por quê? Porque aquela célula que liga no antígeno é a que vai ser selecionada para ser estimulada. A que não liga vai ficar quietinha. Então, há um processo de seleção da célula certa que produz o anticorpo certo, por isso que a gente faz, com o tempo, neutralização cada vez mais forte contra os agentes. Tá? Isso aqui te mostrou. Então, isso aqui é uma avaliação de anticorpo neutralização. Aqui já é para quem vacinou, tá? Em soro negativo só. Quem não teve evidência de infecção ou não tinha sorologia antes. A gente fez sorologia para a região N, usando o equipamento da Roche da Roche e o da Abbott. E tem a sorologia S, que foi feita em alguns casos na orto, e a maioria foi feito o Wung-Fu, que é um teste rápido, mas que foi feito em bancada, que é um teste que depois se mostrou bastante interessante. Então, pessoas que não tinham nenhuma sorologia dessa positiva, a gente avaliou aqui separado vacina em geral. Então, você veja, quem não tinha anticorpo, ele tem uma taxa de neutralização por volta de 0, e depois da vacina dá um salto para quase 100%. Aqui é olhando apenas os positivos. Os positivos já tinham um título alto antes. E aí eles têm eles não mudam muito, eles têm título alto pós, mas esse título já estava basicamente presente antes, quando você não tinha, porque eles já tinham isso, provavelmente uma imunidade natural de infecção prévia. Aqui só para o AstraZeneca. Esse aqui é um detalhe disso aqui de baixo. Então, isso aqui são todos aqui por volta de 0. Se eu ampliar, não tem muita diferença nos grupos assintomático, um diagnóstico positivo, nos sintomáticos, todos soronegativos, mesmo que eles tivessem sintoma, tem assintomático. Aqui está. Aqui é soronegativo, mas que teve. Ô, Lula, o pessoal do online está falando que a ponteira não aparece lá. Então, se tiver alguma coisa mais específica, acho que vale a pena ir apontar na tela. Tá. Porque para quem está online não aparece o laser. Não, então aqui é só para mostrar que pré-vacinação é todo mundo aqui dessa faixa de por volta de 0, e que depois da vacina os títulos explodem para a AstraZeneca, os títulos de neutralização sobem por volta de 100%. Quando a gente olha aqui os soropositivos, muitos já tinham, né, uma resposta prévia, então essa resposta é quase toda 100%, aumenta. Aqui é só a separação. Isso aqui é um dot blot, que vocês sabem que o dot blot ele vai distribuir todos os pontos que eu tenho, aqui os outliers, mas aqui é 25%, 75% e aqui é a mediana. Mas aí você não está aparecendo no online. É nesse aqui. Tem que apontar nesse aqui, que aquele ali não está na câmera, aí o povo do online não vê apontar do mesmo jeito. Aqui é outra vacina Coronavac, tá? Então aqui a gente tem pessoal que pré-vacinal, também abaixo de 20%, depois da vacina tem um salto, é um pouquinho menor do que observou-se com a AstraZeneca, tá? Então a AstraZeneca aqui, quem já tinha sorologia prévia e depois subindo após a vacinação.
E aqui é todo mundo junto. Então, o Coronavac, ele tem uma resposta um pouco menor. Só que é covardia da gente comparar cabeça a cabeça, porque quem tomou Astra, ele tomou Astra e esperou 2 meses, né? 3 meses e tomou a segunda dose. E tem vários trabalhos que mostram que se você espera um pouco mais, a resposta é melhor. Então, tudo bem, tem essa informação que a Corona ela não tem a mesma força da Astra para produzir anticorpo neutralizador, que isso aqui pode estar reproduzindo. Só que a gente comparou quem tomou Corona, a segunda dose, logo 3 semanas depois, a gente fez 1 mês depois, e o Astra foi quem teve 3 meses. Então, a gente deu... não é uma comparação cabeça a cabeça, é comparação que foi na realidade feito. Então, na realidade, os títulos de Astra são um pouco maiores, são significativamente maiores, mas os do Corona têm título, na maior parte das pessoas, alto também, e tem esse fato de que o Corona, a gente tem pacientes que tomaram as 2 doses muito próximas e da Astra deu um período maior, que deu uma chance maior do sistema imune fazer aquilo, de ficar replicando. Aí, quando chega a dose de 3 meses, ele já fez vários ciclos de preparação na célula B para poder responder melhor à segunda dose. Tá? E aqui um outro estudo estrangeiro mostrando também que para a vacina, daquela vacina de RNA mensageiro da Moderna, também títulos bem elevados de anticorpo neutralizador maiores do que para plasma convalescente, que é o que eles compararam aqui, 15 a 60 dias depois da vacina, da segunda dose ou da doença. Né? Os títulos de neutralização, tudo por volta de 100%, muito parecido com o que a gente observou aqui. Então, já me levantaram a placa lá, então vou ter que acelerar. Né? O problema do anticorpo neutralizador é que esses anticorpos vão sumindo com o tempo. Então, desde essa época aqui, do final do ano passado, se mostrava que esses anticorpos vão caindo com o tempo. Isso não é novidade. Esse estudo aqui, ele tenta ver a durabilidade dos anticorpos em relação a outros coronavírus. E aqui ele bota um tempo médio, aqui, ó, o pico, 200 dias, 400 dias. Então, após um pico inicial, dependendo do vírus, você vê, o SARS-CoV é o que some antes os anticorpos. O SARS-CoV-1, que a gente não tem mais circulando, ele tinha uma durabilidade maior, assim como o N16, um pouco maior. Mas a maior parte dos coronavírus, eles após 200 dias, a maioria já tem vida média de 50% caída. Então é comum dos coronavírus o anticorpo caindo com o tempo. Talvez por isso a proteção com boost. Aqui uma outra olhada desses vírus sazonais, né? São os vírus que já tinha aqui, outros coronavírus. Todos esses estudos mostrando que, após um tempo, o anticorpo vai caindo de nível e vai surgindo reinfecções. Então, reinfecção é uma realidade talvez está relacionada com a diminuição do título de anticorpo de pacientes. Aqui, no caso de específico do Corona 2, o estudo da Pfizer recente, mostrando em 3.800 pacientes, o anticorpo vai diminuir uma taxa consistente. A boa notícia é que o anticorpo neutralizador cai rápido, mas depois a queda é mais lenta, e que esses títulos, os níveis de anticorpos se correlacionam, os dois de IgG e neutralizador têm uma boa correlação. Ou seja, um teste de IgG, ele meio que espelha, ou ele dá uma ideia da neutralização. Não é preciso fazer o teste de neutralização para você ter uma ideia dos anticorpos que você tem. Então, eles têm uma certa correlação. E após 6 meses, principalmente homens, acima de 65 ou imunossupressão, são 3 situações que esses títulos caem mais rápido. As mulheres, mais uma vez, na frente. Aqui é mostrando, em geral, a IgG caindo, o homem e mulher. Aqui o neutralizador, ele cai, depois ele para de cair, pelo menos no período de tempo que eles estudaram, não sei como vai acontecer depois aqui. Aqui, olhando por idade, quer dizer, a queda nas pessoas de mais idades é maior, mais rápida. De anticorpo neutralizador também, mas também tem essa queda e depois para de cair ou cai mais lento, o que é uma boa notícia. E aqui, em relação ao sexo, as mulheres com anticorpos mais altos, né, sempre cai também, mas há um paralelo, sempre com anticorpos melhores. E aí não dá para a gente esquecer que tem a célula T também, que a gente não vai falar aqui, porque já me falaram para calar a boca, e eu não também vai atrapalhar, não, estou brincando. Também eu já acabei aqui, só falando isso, aproveitando. Então, a gente não pode esquecer que as células T, elas são fundamentais na resposta imunológica, tanto no SARS como no HIV. A gente não vai falar nisso aqui, mas são coisas associadas. Então, talvez a neutralização, o anticorpo, eles reflitam
essa robustez geral do sistema imunológico, e por isso a gente tenha uma defesa complexa, pouco conhecida, mas que os anticorpos dão uma sinalização, dão um olhar, dão uma forma de ver essa resposta de uma forma mais simples, tá? E é isso. Muito obrigado. Tá certo, então, gente. Obrigada, Luiz Brígido.